O milagre de Márcia, quando a fé venceu a morte. Márcia tinha apenas 17 anos quando sentiu pela primeira vez aquela dor aguda no peito. Era uma tarde de sábado, e ela ajudava a mãe a lavar a roupa no tanque dos fundos da casa simples onde moravam, no bairro humilde de Vila Nova, em São Paulo. No início achou que fosse apenas cansaço, mas quando a falta de ar veio acompanhada de uma tosse seca e um aperto que parecia esmagar suas costelas, soube que algo estava muito errado. Mãe, não tô conseguindo respirar direito, murmurou segurando-se na borda do tanque. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de mãos calejadas e fé inabalável, largou a roupa molhada e a olhou com preocupação. Vamos sentar, filha. Pode ser só uma gripe forte. Mas não era. Nos dias seguintes, a dor piorou. Márcia acordava à noite suando frio, com o coração disparado, como se estivesse correndo sem parar. O médico do posto de saúde, após exames apressados, receitou um remédio para a ansiedade. É só nervosismo, moça. Você é nova, deve ser estresse. Mas Márcia sabia que não. Ela nunca havia sido uma garota frágil. Trabalhava desde os 14, ajudando a mãe a criar os 2 irmãos menores depois que o pai os abandonara. Não tinha tempo para nervosismo. Até que uma manhã, ao tentar se levantar da cama, desabou no chão, sem forças. Sua mãe, assustada, chamou uma vizinha que tinha carro, e elas correram para o hospital mais próximo. O diagnóstico veio como um golpe: embolia pulmonar massiva. Um coágulo enorme obstruía suas artérias e os médicos foram claros. Sua filha pode não resistir. Mesmo com os anticoagulantes, o risco de morte é alto. Dona Maria, que sempre fora uma mulher forte, quebrou. Chorou em silêncio no corredor do hospital, enquanto Márcia, pálida e com os lábios arroxeados, lutava para respirar na UTI. Foi então que se lembrou das palavras de sua avó anos atrás. Quando a medicina não puder mais, Deus pode. Vá à congregação cristã. Lá, eles oram de verdade. Márcia nunca havia pisado em uma igreja. Sua família era católica apenas de nome, frequentando missas esporadicamente no Natal. Mas naquela noite, enquanto a morte parecia se aproximar, Dona Maria fez algo que nunca havia feito. Joelhou-se ao lado da cama da filha e orou. Senhor, se o Senhor existe, me mostra um caminho. Não leves minha filha. No dia seguinte, enquanto Márcia lutava entre a vida e a morte, uma irmã da Congregação Cristã no Brasil, CCB, que trabalhava como faxineira no hospital, passou pelo corredor e ouviu os soluços de Dona Maria. Aproximou-se com delicadeza. A senhora é parente dessa moça? Sou a mãe, respondeu Dona Maria, enxugando as lágrimas. Eu vi os médicos falando. É sério, não é? Dona Maria apenas assentiu, sem forças para falar. Minha irmã, na Congregação Cristã, nós oramos por milagres. Se a senhora quiser, hoje à noite tem culto. Venha. Deus ouve os que clamam a Ele. Dona Maria olhou para a mulher simples, vestida com um vestido modesto e um lenço na cabeça, e sentiu algo que não conseguia explicar. Não era esperança, ainda não. Era apenas um chamado. Eu vou, disse, firme. A Congregação Cristã no Brasil era um lugar que Márcia nunca imaginara. Não havia instrumentos musicais, nem palcos, nem holofotes. Só um salão simples com bancos de madeira enfileirados, e irmãos e irmãs vestidos com recato, uns de ternos escuros, outras com vestidos longos e lenços na cabeça. No centro, uma mesa coberta com uma toalha branca, a mesa da Santa Ceia. Dona Maria entrou tímida, acompanhada pela irmã que a convidou. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia o culto com uma Bíblia nas mãos. Os hinos eram cantados a capela, vozes unidas em harmonia pura, sem acompanhamento. Márcia não estava ali, mas Dona Maria sentiu que, de algum modo, aquela era a primeira vez que alguém realmente orava por sua filha. Irmãos, disse o ancião, após um hino, temos aqui uma mãe com o coração partido. Sua filha, uma jovem de apenas 17 anos, está entre a vida e a morte. Vamos clamar a Deus por ela. E então, algo aconteceu que Dona Maria nunca esqueceria. Todos se levantaram. Não foi uma oração rápida, nem um Deus abençoe protocolar. Foram minutos que pareceram horas, de súplicas fervorosas, mãos erguidas, lágrimas caindo. Alguns irmãos, de joelhos, pediam misericórdia. Outros citavam passagens da Bíblia. Uma irmã mais velha, com voz trêmula, clamava. Senhor, como uma mãe esqueceria seu filho? Tu não esqueces dos teus. Dona Maria chorava sem parar. Não por tristeza, mas porque, pela primeira vez, sentia que não estava sozinha. No domingo seguinte, Márcia ainda estava na UTI, mas seu quadro não melhorará. Os médicos falavam em transferi-la para um hospital maior, onde poderiam tentar um procedimento de alto risco. Dona Maria, porém, tinha uma certeza no coração: ela voltaria à congregação.
Dessa vez, levou uma foto da filha. O ancião, ao vê-la, não fez perguntas. Apenas disse: "Vamos orar mais uma vez." E oraram. Não uma nem duas, mas tratavam o assunto como se fosse o mais importante do mundo. Após o culto, o ancião chamou Dona Maria em particular. "Irmã, você já pensou em batizar sua filha? A água do batismo é símbolo de purificação, de uma nova vida. Se ela puder ser batizada mesmo em seu leito, será um ato de fé." Dona Maria hesitou. "Mas ela está muito fraca. Deus conhece o coração. Se ela tiver fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, ele operará." Naquela mesma noite, Dona Maria voltou ao hospital com um pequeno frasco de água, abençoada pelo ancião. Com permissão dos médicos, que, surpresos com sua insistência, acabaram cedendo, ela molhou levemente a testa de Márcia e com voz firme disse: "Filha, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te dê uma nova vida." Márcia, quase inconsciente, moveu os lábios como se quisesse dizer algo. Dona Maria se inclinou e ouviu um sussurro: "Eu quero ir na igreja." Na terça-feira, contra todas as expectativas, os exames de Márcia começaram a mostrar melhora. O coágulo que antes obstruía quase completamente sua artéria pulmonar, estava se dissolvendo. Os médicos ficaram perplexos. Isso não é comum. Não sem cirurgia. Mas Dona Maria sabia. Deus havia ouvido. Uma semana depois, Márcia recebeu alta. Frágil, mas viva. Sua primeira pergunta foi: "Mãe, quando a gente vai na igreja?" E assim, no domingo seguinte, Márcia entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. Vestida com um vestido simples emprestado por uma irmã, sentou-se ao lado da mãe, ouvindo os hinos, sentindo a paz daquele lugar. Quando chegou a hora dos testemunhos, o ancião olhou para ela e disse: "Irmã Márcia, você gostaria de dar seu testemunho?" Ela se levantou trêmula, mas com uma força que não vinha dela. E de pé, como é o costume na CCB, contou sua história. Não com palavras bonitas, mas com a verdade crua. "Eu quase morri. Os médicos disseram que não tinha jeito. Mas minha mãe orou, os irmãos oraram, e Deus me deu outra chance. Ele é real." Houve silêncio. Depois, um irmão mais velho se levantou e disse: "Isso não é sorte. É milagre. E milagre só vem de Deus." Márcia nunca mais deixou a igreja. Hoje, anos depois, ela é uma das irmãs que acolhe os visitantes com um sorriso tímido, sempre pronta a contar como Deus a livrou da morte. Sua mãe, Dona Maria, foi batizada nas águas, e agora ambas participam da Santa Ceia todo o primeiro domingo do mês, lembrando do sacrifício de Cristo e da misericórdia que receberam. Muitas pessoas perguntam a Márcia como ela consegue ter tanta fé depois de tudo que passou. Ela sempre responde a mesma coisa: "A fé não é sobre não ter medos. É sobre confiar em Deus mesmo quando tudo parece perdido. Eu quase morri, mas aprendi que quando a gente entrega tudo nas mãos dele, ele faz muito mais do que a gente pede ou imagina." E assim, na simplicidade de um culto sem alarde, entre hinos cantados à capela e irmãos que se amam como família, Márcia vive para contar que na congregação cristã no Brasil, os milagres não são lendas. São realidades para quem crê. Márcia nunca imaginou que sua história de dor se transformaria em um testemunho que tocaria tantos corações. Depois que seu milagre se espalhou pela igreja, muitas pessoas começaram a procurá-la, não só para ouvir como Deus a salvou, mas também para pedir oração. Ela, que antes se sentia sozinha e sem esperança, agora via como Deus usava sua vida para fortalecer a fé de outros. Um dia, uma mulher chamada Ana, com os olhos cheios de lágrimas, se aproximou dela após o culto. Ana carregava um peso ainda maior. Seu filho de 12 anos, Lucas, estava internado com uma doença rara que os médicos não conseguiam tratar. Os exames mostravam que o quadro só piorava, e os médicos já tinham dito aos pais para se prepararem para o pior. "Irmã Márcia, eu ouvi seu testemunho e acreditei que Deus pode fazer por meu filho o que fez por você", disse Ana, segurando com força um lenço molhado. "Mas eu tenho medo. Medo de perder meu menino, medo de não ter fé suficiente." Márcia olhou nos olhos dela e com a voz firme, mas cheia de compaixão, respondeu: "Minha irmã, eu também tive medo. Mas a fé não é a ausência do medo, é a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos. Vamos orar juntas?" As duas se ajoelharam ali mesmo, no corredor da igreja, entre irmãos que passavam e paravam para se unir em oração. Márcia colocou a mão no ombro de Ana e começou a clamar a Deus não com palavras bonitas, mas com o coração quebrantado de quem já viu o milagre de perto. "Senhor, o Senhor conhece a dor dessa mãe. O Senhor sabe o que é perder um filho, porque entregou o seu próprio por nós. Mas o Senhor também é o Deus que ressuscita, que cura, que faz o impossível.
Toque no corpo de Lucas, restaure cada célula doente, e que a glória seja somente sua. Ana chorava, mas agora com uma esperança que não tinha antes. No domingo seguinte, ela voltou à igreja com uma notícia que deixou todos emocionados. Os médicos não conseguiam explicar, mas os exames de Lucas haviam melhorado significativamente. A doença, que antes avançava sem controle, agora mostrava sinais de regressão. Eles disseram que é como se o corpo dele tivesse reiniciado, contava Ana com os olhos brilhando. Não tem explicação médica, mas nós sabemos, não é? Deus ouviu nossas orações. Márcia abraçou Ana fortemente, e as duas choraram juntas, não mais de dor, mas de gratidão. Aquilo confirmava algo que Márcia já sabia no fundo da alma: Deus não muda. Ele é o mesmo que a salvou da morte, que curou Lucas, que transforma luto em alegria. Com o tempo, Márcia passou a participar do grupo de oração da igreja, onde mulheres como ela, que já tinham enfrentado batalhas difíceis, se reuniam para interceder umas pelas outras. Era lá que elas aprendiam que a fé não é um sentimento passageiro, mas uma escolha diária de confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Certa vez, durante uma dessas reuniões, uma irmã chamada Rosa compartilhou que seu marido, desempregado há meses, tinha recebido uma proposta de trabalho justamente no dia em que elas haviam orado por ele. Outra, chamada Jussara, contou que após anos de infertilidade, descobrira que estava grávida. Cada testemunho era como um lembrete de que, na congregação cristã no Brasil, os milagres não são coincidências, são respostas de um Deus que ouve e age. Márcia olhava para aquelas mulheres e via seu próprio reflexo, pessoas comuns com medos e lutas, mas que haviam aprendido a depositar sua confiança em alguém maior. Ela já não era mais a mesma mulher que entrou naquela igreja pela primeira vez, arrasada e sem esperança. Agora era uma serva de Deus, usada por ele para mostrar a outros que não importa quão escura seja a noite, a luz do Senhor sempre brilha mais forte. E assim, entre hinos, orações e lágrimas de alegria, Márcia continuou sua jornada, não como alguém que escapou da morte, mas como alguém que encontrou a vida abundante que só Jesus pode dar. Porque, no final das contas, os maiores milagres não são apenas as curas físicas, mas as almas transformadas, os corações restaurados e as vidas que, como a dela, se tornam prova viva de que Deus ainda faz o impossível. Márcia não imaginava que sua história de fé recém-começada iria se tornar um farol para tantos outros que, como ela, caminhavam no escuro. Mas Deus tinha planos ainda maiores. Certo dia, enquanto ela ajudava na distribuição de panfletos na porta da Universal, uma mulher chamada Ana se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Eu não aguento mais, ela sussurrou, segurando um papel amassado na mão. Era um exame médico, câncer em estágio avançado. Os médicos haviam dado poucas semanas de vida. Márcia sentiu o coração apertar, mas também uma paz que só vem de quem já viu Deus agir. Ela abraçou Ana com força e disse: eu também já recebi uma sentença de morte. Mas hoje estou aqui viva porque aprendi a confiar em Jesus. Vamos entrar agora mesmo e buscar o nosso milagre? Ana, sem forças para discutir, apenas assentiu. Dentro do templo, o pastor estava pregando sobre a fé que move montanhas. Quando chegou o momento da oração, Márcia segurou as mãos de Ana e começou a clamar com uma autoridade que nem ela mesma reconhecia. Senhor, o Senhor já me deu uma segunda chance, e agora peço por esta filha. Corai-a como o Senhor me curou. A igreja inteira se uniu em coro. É nosso, Senhor, é nosso. Nos dias seguintes, Ana voltou todos os dias. Não faltou a uma única reunião, mesmo quando as dores eram insuportáveis. Até que, numa terça-feira à noite, durante a campanha da fé, algo extraordinário aconteceu. Enquanto o pastor impunha as mãos sobre ela, Ana sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica dívida a atravessasse. Quando abriu os olhos, as lágrimas secaram. E o mais incrível, a dor havia sumido. No dia seguinte, os exames surpreenderam até os médicos. Não havia mais nenhum vestígio da doença. Isso não tem explicação científica, disse o oncologista, coçando a cabeça. Mas Ana sorria porque ela sabia a explicação. O mesmo Deus que ressuscitou Márcia das trevas agora havia tocado nela. As duas mulheres se abraçaram chorando no saguão do hospital. Você me trouxe para Jesus? Ana disse, emocionada. Não, irmã, respondeu Márcia. Foi ele quem nos trouxe uma para a outra. Porque quando a gente pensa que está salvando alguém, na verdade é Deus quem nos usa para mostrar que ele nunca desiste de nós. E assim, o ciclo de milagres continuou. Márcia, que um dia entrou na Universal arrastando os pés da desespero, agora corria, literalmente, para levar mais pessoas aos pés de Jesus. Ela organizava caravanas para buscar doentes em hospitais,
levava comida para os necessitados e toda semana testificava no púlpito como Deus havia transformado sua vida. Certa vez, um jovem chamado Lucas, viciado em drogas há anos, chegou à igreja arrastado pela mãe. Ele ouviu Márcia contar como Deus a tirou do fundo do poço. Se Deus fez isso por você, pode fazer por mim também? Ele perguntou, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Márcia sorriu e respondeu, não só pode, como vai fazer. Mas você precisa dar o primeiro passo, entregar tudo nas mãos dele. Lucas aceitou Jesus naquela noite. E assim como aconteceu com Márcia e Ana, a transformação foi tão radical que até os antigos amigos das ruas não o reconheciam mais. Parece outro homem, diziam. E era verdade. Porque quando Deus toca uma vida, nada fica igual. Hoje, anos depois, Márcia não é mais apenas uma sobrevivente. É uma guerreira. Uma mulher que, com suas próprias mãos, ajuda a construir o reino de Deus na terra. Ela sabe que cada alma resgatada é uma vitória contra as trevas. Cada milagre é uma prova de que, na Universal, não se prega apenas a fé, vive-se ela. E toda vez que alguém pergunta como ela consegue tanta força, Márcia responde com um sorriso, não sou eu, é ele em mim. Porque quando a gente se entrega de verdade, Deus faz coisas que a gente nem sonha. E o melhor de tudo, isso não é privilégio meu, é para quem quiser crer. Na Universal do bairro onde Márcia e Ana servem, todo domingo tem um momento que ninguém esquece. É quando elas sobem ao altar juntas, não como mãe e filha, mas como duas guerreiras que conhecem o poder de Deus na prática. Márcia segura o microfone com firmeza, olha para a plateia e diz, quem aqui precisa de um milagre hoje? As mãos se levantam, os olhos se enchem de lágrimas, e ela sabe que ali, entre aquelas pessoas, tem alguém que está vivendo o mesmo desespero que ela já viveu. Foi assim que conheceram o seu João, um senhor de 68 anos que chegava arrastando os pés, com o corpo curvado pela dor. Ele tinha uma hérnia de disco tão grave que os médicos disseram que só uma cirurgia de alto risco poderia aliviar seu sofrimento. Mas o seu João não tinha dinheiro, nem força para enfrentar mais um hospital. Já me preparei para morrer, ele confessou, chorando, no primeiro dia que entrou na igreja. Ana, que já tinha visto Deus operar na vida do pai, não hesitou. Colocou as mãos no ombro do velho e disse, aqui não tem caso perdido. O Senhor que sarou meu pai vai te sarar também. E começaram a orar. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Foi um clamor, daqueles que saem da alma. Márcia ao lado declarava, em nome de Jesus, essa dor sai agora. O Senhor vai sair daqui andando reto, como um homem novo. No início nada aconteceu. Seu João até pensou, talvez não seja para mim. Mas Márcia não deixou ele desistir. A fé não é sentir, é crer. Vamos orar de novo. E oraram. E oraram mais. Até que na terceira vez, algo mudou. Seu João sentiu um calor nas costas, como se mãos invisíveis estivessem ajustando sua coluna. Ele tentou se levantar e, aos poucos, foi endireitando o corpo. Os gemidos de dor viraram gritos de alegria. Estou bom. Estou bom. Ele repetia, andando pelo salão sem mancar, sem chorar de dor. Os médicos não acreditaram quando ele voltou para fazer novos exames. As imagens mostravam a hérnia reduzida, a inflamação sumida. Isso não tem explicação médica, disseram. Mas seu João só sorria, tem sim. Chama-se Jesus. E ele está na Universal. Esse milagre não foi só para ele. Foi para a família inteira que voltou a ter esperança. Foi para os vizinhos que começaram a frequentar a igreja. Foi até para o médico que o atendeu, que meses depois apareceu numa reunião de quarta-feira, curioso para ver aquele lugar onde coisas impossíveis acontecem. Márcia sabe que cada testemunho assim é uma semente. Ela já viu pessoas entrarem na igreja arrasadas e saírem transformadas. Já viu casais à beira do divórcio se reconciliarem no altar. Já viu jovens viciados largarem as drogas depois de uma oração forte. E em cada uma dessas histórias, ela enxerga a mesma mão poderosa que a tirou do lixo humano e a fez uma mulher de Deus. Muita gente pergunta por que eu dedico minha vida a isso, ela conta, enquanto ajuda a organizar a campanha do próximo batismo nas águas. É porque eu sei o que é ser salva. Eu sei o que é ver um milagre de perto. E enquanto eu tiver fôlego, vou mostrar para quem ainda não sabe. Deus não mudou. Ele ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. Basta a gente ter coragem de crer. E assim, entre orações, testemunhos e sorrisos, a Universal daquela comunidade segue sendo um farol. Não porque as paredes são bonitas ou os cultos são perfeitos, mas porque ali, no meio do povo, Deus continua escrevendo histórias que o mundo não consegue explicar. E Márcia, Ana e seu João são só mais 3 provas vivas de que quando a fé encontra ação, os milagres não são exceção, são a regra. O milagre que não acaba.
Foi num domingo como outro qualquer que o milagre de Márcia se completou. Depois de anos de oração, os médicos confirmaram: o tumor que a consumia havia desaparecido sem explicação médica. Não foi remissão, não foi erro de diagnóstico, foi a mão de Deus respondendo à fé que ela semeou em lágrimas. Quando subiu ao púlpito para testemunhar, não havia triunfalismo em sua voz, apenas uma gratidão que transbordava. Ele não me deu só a cura. Me deu uma missão: provar que a fé não é teoria, é experiência. Ana, a jovem que chegará arrastando o peso da depressão, agora sorria enquanto batizava a própria mãe nas águas, a mesma que um dia lhe dissera que Deus não ouvia mais. E seu João, o velho que trocou o ceticismo pela Bíblia, distribuía pães na porta do templo com as mesmas mãos que antes se fechavam para a caridade. A gente acha que milagre é só coisa grande, ele dizia, oferecendo um pedaço de pão a um menino de rua. Mas às vezes é só alguém lembrar que você existe. A reflexão que fica. O mundo gosta de explicar tudo, a ciência, o acaso, a sorte. Mas há coisas que só o coração entende. Os milagres não são para serem dissecados, são para serem vividos e depois compartilhados. Porque a fé não é um refúgio para os fracos, mas uma coragem para os que ousam acreditar que Deus ainda escreve histórias com finais inesperados. A lição: se você está esperando um sinal, aqui está. Deus age onde há fé em movimento. Não espere o milagre para crer. Creia e veja o milagre se tornar o seu cotidiano. Como Márcia costuma dizer, enquanto arruma as cadeiras depois do culto, o extraordinário começa quando a gente para de exigir provas e passa a ser prova. E assim, entre as quatro paredes simples daquela igreja, o farol continua aceso, não para iluminar o caminho, mas para lembrar a todos que quando a fé encontra ação, até o impossível vira testemunho.